Bom dia, bom dia, meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma breve palavra que fica no livro de Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 1, que diz assim: Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Glória a Deus. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa. Para viver o Evangelho do Senhor, nós temos que fazer o quê? Isso é uma parte, não é tudo. Nós temos que agradar o nosso próximo. Como é que eu vou viver uma vida de evangelho, buscando a palavra de Deus, orando, jejuando, e em certa ocasião eu vou agradar a mim mesmo e não vou agradar o próximo? Se eu sei que eu posso fazer algo para agradar ele e eu vou ficar de bem também, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agradar o meu próximo também. Porque a Bíblia diz, Amós 3,3, andarão os dois juntos, se ambos não estiverem de acordo? Então a palavra do Senhor, ela está dizendo, Romanos capítulo 15, versículo de número 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Glória a Deus. Então, meu querido, nós precisamos entender que às vezes a gente pode pensar que nós somos fortes é quando nós somos tem muita força, ou de alguma forma, tem várias formas de nós pensar que nós somos fortes. Mas eu quero dar um exemplo na questão da violência. Às vezes as pessoas estão ali, se chateou com você e está ali zangado, ali irado com você. Você, como homem de Deus, vai se posicionar. Glória a Deus. Você, como homem de Deus, você, como mulher de Deus, você vai se posicionar. Aí é a hora que nós vamos fazer o quê? Agradar o nosso próximo. Nós temos que encaminhar ele com espírito de mansidão. A Bíblia chama nós de forte quando nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, ela nos chama de fortes. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 6. Irmãos, Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 1 de em diante. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Glória a Deus. Então, meu querido, precisamos ser cheios do conhecimento de Deus. Precisamos ser cheios da palavra do Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu querido, não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito Santo sem buscar essa palavra, sem orar, sem pagar o preço, sem renunciar ao pecado. Eu não dou vontade de pregar, eu não dou vontade de ler a Bíblia, eu não dou vontade de nada. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se eu não me alimento dessa palavra, se eu não me alimento de Deus na minha vida, como é que eu tenho o Espírito Santo?
Oh, aleluia. Santo, santo, santo e poderoso é o nome do Senhor. Meu querido, nós precisamos ser cheios da palavra e do conhecimento. Glória a Deus. Então, meu querido, está aqui a palavra do Senhor. Nós que somos fortes, devemos fazer o quê? Vamos lá de novo. Às vezes a gente esquece. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Glória a Deus. Suportar. Às vezes não é só quando o irmão é um pouco agoniado ao nosso lado para nós aguentar ele, mas também na parte de ajudar também. Suportar é dar suporte. Glória a Deus. Então, essa palavra ela é interpretada de várias formas. Por isso, meu querido, que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Eu prego de uma forma impactante. Vem outro, prega de uma forma poderosa. Glória a Deus. Então precisamos entender que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Então, se você entendeu essa palavra, guarde ela no seu coração. Glória a Deus. Vou só repetir mais uma vez. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí o versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Glória a Deus. Se você entendeu essa palavra, guarde ela no seu coração. Glória a Deus. Fique na paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus.